Bom dia, pessoal! Vou continuar a introdução à matéria de controle de sistemas dinâmicos. Começar falando para vocês sobre função de transferência. A função de transferência de um circuito vai ser a razão da saída pela entrada do seu sistema, considerando condições iniciais nulas. Vamos então determinar a função de transferência do sistema mecânico da aula passada. Essa aqui. A gente começa fazendo a transformada de Laplace dos dois lados. Vamos fazer a transformada de um termo de cada vez. A transformada do termo ky vai ser k vezes a transformada de y, que a gente vai chamar de ky maiúsculo. A transformada de b vezes y' vai ser b vezes a transformada de y', que pela propriedade da derivada vai ser s vezes a Laplace de y menos a condição inicial de y. Porém, a condição inicial de y é zero. Só sobra esse termo aqui, então essa é a transformada daquele termo. A transformada de m vezes y duas linhas vai ser igual a m vezes a transformada de y duas linhas, que pela propriedade da derivada vai ser s vezes a transformada de y' menos y' zero. Mas y' zero é zero, porque ele é uma condição inicial. Então só sobra esse termo e essa aqui é a transformada. Depois de fazer a transformada e pôr o y em evidência, fazendo a transformada do f também, a gente chega nessa equação. Passando esse termo dividindo para o outro lado e o f dividindo para cá, nós chegamos em uma expressão para y de s sobre f de s, que é definido como a função de transferência do sistema. Agora vou ensinar para vocês o que é uma resposta do sistema a uma entrada. Vai ser o sinal de saída y para um sinal de entrada x. Para propósitos de simplicidade, vamos considerar as condições iniciais nulas aqui também. Vamos tentar determinar então a saída de um sistema para uma entrada integral. Como exemplo, utilizaremos um sistema de segunda ordem, descrito por essa equação. A saída y na frequência vai ser igual a essa expressão. E sabendo que x de t é um degrau, x de s vai ser transformado nesse degrau, 1 sobre s. E substituindo x na expressão do y, nós chegamos nessa equação para o y de s. Vamos reescrever y de s de uma forma mais simples, supondo que ele possa ser escrito dessa forma. Multiplicando os dois lados da equação por s e aplicando o limite de s tendendo a zero, nós chegamos a essa expressão. Esse limite vai para zero. Esse limite também vai para zero. Esse limite vai para k1 e esse limite aqui vai para 1 sobre ab. Encontramos o valor de k1. Dessa vez multiplicando os dois lados por s mais a e tirando o limite em s tendendo a menos a, chegamos nessa equação. Esse limite vai para zero. Esse limite vai para k2 e esse limite também vai para zero. O limite do outro lado vai para 1 sobre menos a, que multiplica b menos a. Então é a expressão do k2. Agora vamos multiplicar os dois lados por s mais b e tirar o limite de s tendendo a menos b e ver o que acontece. Esse termo aqui vai para k3, esse termo aqui vai para zero, esse termo aqui também vai para zero. E o limite do outro lado vai para 1 sobre menos b vezes a menos b. Então a gente encontra essa expressão para k3. Essa solução ela só funciona se a for diferente de b. Então se a for igual a b, essa é a nova expressão para y, essa é a nova solução a ser proposta. E a gente vai aplicar um método bem parecido para encontrar os k's nesse caso. A gente começa multiplicando os dois lados por s e aplicando o limite de s tendendo a zero dos dois lados. Esse termo vai para zero, esse termo vai para zero, esse termo vai para k1 e esse termo vai para 1 sobre a ao quadrado. Daí a gente tira aqui k1 é igual a 1 sobre a ao quadrado. Multiplicando os dois lados por s mais a ao quadrado e depois tirando o limite de s tendendo a dos dois lados, a gente chega nisso. Esse limite aqui vai para k3. Esse limite aqui vai para zero. Esse limite aqui vai para zero também. E esse limite aqui vai para menos 1 sobre a. Então k3 tem que ser igual a menos 1 sobre a. Para achar o k2, a gente não vai só passar multiplicando o s mais a ao quadrado. A gente vai derivar e depois aplicar o limite. Isso aqui vai cancelar e ficar uma constante. A derivada da constante dá zero. Isso aqui vai cancelar um dos termos de cima. Fica a derivada de s mais a vezes k2, que é igual a k2. E esse termo a gente aplica a regra do quociente. Fica desse jeito. O limite de s tendendo a menos a de zero ainda é zero. O limite de s tendendo a menos a de k2 é igual a k2. E o limite de s tendendo a menos a desse termo, que está sendo multiplicado por s mais a, é zero. Como só sobrou k2 desse lado, e o limite do outro lado vai para menos 1 sobre a ao quadrado, então k2 é igual a menos 1 sobre a ao quadrado. Esse processo é chamado de frações parciais. Para encontrar a expressão de y de t, precisamos realizar a Laplace inversa na expressão de y de s. Para fazer a transformada inversa de Laplace dessas expressões, eu vou apresentar para vocês duas propriedades a mais da transformada de Laplace. A primeira é o translado na frequência, que é quando você tem uma exponencial multiplicando uma função. A Laplace dessa exponencial multiplicando a função vai ser essa integral, que pode ser reescrita dessa forma, e esse resultado é como se fosse uma defasagem na frequência. A segunda propriedade que eu quero mostrar é a derivada na frequência. Ela diz pra gente que a Laplace de t vezes uma função é a mesma coisa da derivada em relação a s da Laplace
da função sendo multiplicada pelo tempo, porém com um sinal de menos aqui na frente. Fica daquele jeito. Agora vamos tentar encontrar a resposta no tempo para cada um dos dois casos. O caso em que A é diferente de B e o caso em que A é igual a B, utilizando as novas propriedades que a gente aprendeu. Sabendo que a transformada do degrau é 1 sobre S, nós sabemos que a transformada inversa de 1 sobre S vai ser o degrau. 1 sobre AB é uma constante multiplicando. Ela vai para fora da transformada e aparece multiplicando a função no tempo. Ignorando o A, ele está sendo multiplicado por 1 sobre S, que é um degrau. Aplicando essa propriedade, nós podemos perceber que, se isso é um degrau, basta ele estar sendo multiplicado por EA menos AT, que ele vai gerar esse termo na transformada. Logo, a transformada inversa disso é EA menos AT vezes o degrau, dividido por uma constante. Você usa a mesma lógica para resolver esse. Degrau defasado. Vai aparecer um exponencial multiplicando o degrau. Agora vamos resolver para o caso de A igual a B. Esse que está escrito aqui em cima. Esse termo aqui é um degrau dividido por A ao quadrado. Esse termo aqui é um degrau defasado dividido por A ao quadrado. Esse termo é um pouquinho mais complicado. Você começa aplicando a propriedade da derivação em S ou multiplicação no tempo para encontrar a transformada de T ou de T. Ela é 1 sobre S ao quadrado. Depois, com a propriedade da defasagem, a gente encontra aqui a Laplace da exponencial de menos AT vezes T ou de T vai dar isso aqui, o termo lá de cima. Com isso, vocês já devem conseguir resolver uma boa parte dos exercícios do livro. Por último, falar para vocês de composição de sistemas. Temos esses dois sistemas com amplificador operacional. Vamos achar a função de transferência para cada um deles. A começar pelo de cima. Ele está na configuração no inversor. Então sabemos que a função de transferência dele é menos R2 sobre R1. Este segundo também está na configuração não inversora. Logo, a função de transferência dele também é menos R2 sobre R1. Determinamos então que essa é a função de transferência do circuito de cima e essa é a função de transferência do circuito de baixo. Visto que essas funções de transferência já estão no domínio da frequência, eu posso simplesmente desenhá-las como blocos em um diagrama de blocos. E responder perguntas como: qual seria a função de transferência resultante da associação em série desses dois circuitos? Nós sabemos da álgebra do diagrama de blocos que a associação em série é meramente o produto das duas funções de transferência. Esses dois diagramas seriam equivalentes. A álgebra de blocos também nos permite encontrar a função de transferência de associações mais complexas, como por exemplo essa, uma realimentação. Lembrando que as regras apresentam um erro caso haja efeito de carregamento no sistema. E é isso que eu tinha para vocês hoje, então falou!